O tema desta mensagem, desta noite, em 2 Reis, capítulo 19, versículo 14 em diante, sobre a oração do rei Ezequias. Assim a palavra de Deus diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Amém. E ainda, não precisa nem abrir, mas 2 Crônicas 32 e 20 diz: porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Pai Santo, nós te agradecemos. Louvamos a ti por esta oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos na tua casa. E agora, Senhor, ouve a súplica de cada alma, de cada coração. Estamos para adentrar no novo ano, Senhor. E tu conheces as necessidades, tu conheces os clamores, tu conheces a petição de cada vida. E que a tua bênção venha ser derramada sobre todos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, nessa última mensagem que você vai ouvir neste ano. Você que está conectado com a ADBlu, que a bênção do Todo-Poderoso possa te alcançar aí no seu lar. Meus queridos, eu li sobre a oração do rei Ezequias. Uma das armas mais poderosas que está ao nosso alcance e sempre está à nossa disposição, sem dúvida nenhuma, é a oração. Por essa razão, a oração se torna a grande força que move a igreja, que move os corações, que move as vidas. A oração é a força para mover também a igreja numa cidade, para mover os crentes na sua rua, para mover os crentes aonde trabalham, aonde estudam. A oração, sem dúvida, ela é algo que traz bênçãos na vida daquele que ora, e bênção na vida por quem ele está orando. Através da oração, pessoas são abençoadas. O nosso ser se refina. Através da oração, pessoas são abençoadas. Através da oração, nós temos uma profunda comunhão com Deus. Através da oração, situações das mais adversas são mudadas, são transformadas. Através da oração, corações
mais empedernidos são quebrantados através da oração. Você passa a agradar ao Senhor. A oração é o caminho para o mal ser estancado e para as bênçãos do Senhor ser derramadas sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Através da oração, a igreja tem profundas experiências de viver o extraordinário dos céus no seu dia a dia aqui na terra. A oração sempre será o caminho para destravar a inércia, a frieza, a mornidão, a pobreza espiritual de uma vida, de uma pessoa, de um crente, de um cristão, de uma igreja, de uma congregação. Sim, a oração é a força que move a igreja para realizar a obra missionária. A oração é a força que move a igreja para viver aqui na terra uma vida de unção, de poder, de graça, sentindo a presença do Espírito Santo dirigindo a sua vida. Através da oração, a igreja passa a ser movida para realizar a obra evangelizadora, a obra discipuladora com excelência. A oração é a força para movimentar a igreja em todos os lugares e os resultados serem satisfatórios. Através da oração, Deus vai agindo, Deus vai abrindo o caminho, Deus vai realizando obras e maravilhas que você, quem sabe, não consegue imaginar. Eu quero dizer nesta noite, orar é preciso, orar faz bem à alma, orar dá sentido à vida de um crente. Não fecha a conta, não dá o resultado correto dizer que um crente não ora. Crente ora. Crente tem que ter oração. E através da oração, os caminhos são abertos. Através da oração, os impossíveis começam a acontecer. Através da oração, os milagres se tornam reais. A oração vai dar sentido à sua vida. É a oração que dá sentido a um pastor. Não pode ter um pastor que não ora. Não pode ter um líder sem oração. Não pode ter um irmão, uma irmã que é crente e não ora. A oração é que vai fazer a diferença. Então vereis a diferença do que é crente e daquele que não é. Em nome de Jesus, querida Adebru, ouse a orar, ouse a buscar ao Senhor. Quem ora jamais vai retroceder na sua jornada de fé. A vida de uma pessoa que ora é frutífera. Em nome de Jesus, da galeria lá atrás, aqui na frente, toque os céus através da oração, e isso é possível. Avance um pouco mais dessa área de oração, e sua vida será fortalecida, transformada, ricamente abençoada. Você jamais será o mesmo. 2025 não será igual 2024. Se você orar, vai ser diferente. Você, quem sabe, tem dito, todo ano é a mesma coisa. Todo ano a gente faz promessas, todo ano termina do jeito, quem sabe, não tão bom. Todo ano termina com reclamações, mas eu quero lhe dizer, ouse a orar um pouco mais, e 2025 será diferente em todos os sentidos. O rei Ezequias, um rei piedoso, e é muito gratificante observar
que Deus sempre ouve, Deus guarda, abençoa poderosamente todos aqueles que sinceramente derramam sua alma em clamor e petição a Ele. Deus derrama da sua graça sobre aqueles que reconhecem a sua soberania, aqueles que lhe obedecem e procuram agradá-lo em todos os momentos da sua vida. O rei Ezequias foi um desses reis, foi até um dos quase melhores reis de Judá, lutou para realizar um governo com retidão, com justiça, com honestidade, e que seus passos viessem a agradar a Deus. Ele reinou em Judá por 29 anos, e o tempo todo ele precisou da força de Deus para ajudá-lo nas grandes reformas que era necessário fazer no reino de Judá. O rei Ezequias foi aquele rei reformista. Ele reuniu os sacerdotes, os levitas, para buscarem a Deus de todo o coração. Estava tendo um grande problema nos cultos, na religiosidade do povo judeu. E agora veio Josias, veio Ezequias e destruiu todos os altares pagãos que estavam ali na cidade. Foi o rei Ezequias que reparou e reabriu as portas do templo, que por muitos e muitos anos estava fechado e não havia mais adoração a Deus. Foi o rei Ezequias que foi aquele rei que restituiu a adoração a Deus e a celebração da Páscoa, que muitos anos já não havia mais essa celebração. O rei Ezequias foi aquele rei que estava disposto com o coração a fazer a vontade de Deus, e para isso ele sabia que tinha que orar. Mas agora, diante de tudo que ele estava realizando, no meio dessas intensas atividades de reformas, no meio de um grande avivamento que Deus estava derramando ali entre Jerusalém, na cidade de Jerusalém, agora ele recebe cartas, e ele recebe mensageiros, e ele recebe uma mensagem do rei Senaqueribe, rei da Síria, que estava vindo com todas as forças para invadir Jerusalém. E ele já era ciente, ele tinha consciência que Senaqueribe havia invadido diversas cidades em volta, próximo a Jerusalém, e agora havia promessa de destruir também Jerusalém. Enquanto estava acontecendo um grande avivamento em Judá, o rei Senaqueribe, rei da Síria, resolveu provocar, invadir e sitiar Jerusalém, provocando com ameaças terríveis, com difamações terríveis e com propaganda enganosa contra o rei Ezequias. E ele começou a mandar mensagens também para o povo de Jerusalém, dizendo: não acredite no vosso rei, ele é um impostor. E começou a mandar mensagens de difamações e de propagandas enganosas contra o rei Ezequias. Senaqueribe falava contra toda a cidade de Jerusalém, como também falava e afrontava abertamente a grandeza de Deus. Essas ameaças representavam dois momentos desafiadores na história de Judá, porque enquanto estava tendo um avivamento, estava tendo ameaça de invasão. Sabemos que o império da Síria, a Síria, era conhecido pela sua brutalidade, ganância desenfreada por expansão territorial. A sombra da destruição pairava sobre Jerusalém e todo o povo. E o rei
teve uma única alternativa. Podia ter outras, mas a alternativa que ele sabia que era a solução era uma só: correr para o templo e buscar ao Senhor. A oração, diante das ameaças do rei Ezequias, isso me encanta. Diante das ameaças que Senaqueribe estava fazendo ao rei Ezequias, o rei Ezequias correu para o templo. A Bíblia diz que ele subiu para o templo para buscar ao Senhor em oração. Nesta hora de desespero, o rei Ezequias tomou a decisão acertada. Ele foi ao templo, à casa do Senhor, para orar, para suplicar, para derramar a sua alma perante o Senhor, porque ele sabia que a oração era realmente a solução para mover os céus e trazer solução para que Senaqueribe não invadisse Jerusalém. Com o coração quebrantado, com muita humildade em sua vida, ele orava pela intervenção de Deus. No livro de 2 Reis, no capítulo 19, mostra então o rei Ezequias buscando ao Senhor com todas as forças da sua alma, porque o rei Ezequias reconhecia a gravidade da situação, e ele busca auxílio no Senhor seu Deus. Sabemos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabemos que também, irmãos, na vida do crente e até na vida daquele que ora, não quer dizer, isso não significa que você não vai ter problema. Oração não significa ausência de problemas. Não significa que você ficará isento de adversidades. Significa que Deus vai agir com sua mão forte e te socorrer no meio das crises, no meio das adversidades. Deus nunca desampara o contrito de coração e aquele que busca pela sua ajuda. Irmãos, eu me encanto com o rei Ezequias, porque no meio de todas as ameaças de invasão do exército da Assíria, e ele sabia que era um exército poderoso, e ele com humildade reconhece que Judá não tinha nenhuma maneira de enfrentar aquele exército de inumeráveis de soldados. Ele sabia que Judá não tinha condições nenhuma de nem pensar em enfrentar o rei da Síria, que desceu a Jerusalém, ou subiu a Jerusalém, vindo da Síria, com 185 mil soldados. Vieram para arrasar com Jerusalém. Vieram para destruir e não deixar nada para se contar. E quando o rei percebe toda essa ameaça, e agora chegam os mensageiros do rei com umas cartas. Isso me encanta, irmãos. O rei recebe cartas. E quando ele começa a ler aquelas cartas, ele só faz uma coisa que todo crente deve fazer diante das ameaças, das lutas, diante das dificuldades da vida, diante de enfermidades, diante de problemas no teu emprego, no teu serviço, na tua casa, problemas familiares, problemas conjugais, problemas aqui, problemas acolá. Muitas vezes você vai falando e procurando solução em todos os lugares. Não, o primeiro lugar que você deve procurar solução é na casa do Senhor, é na presença do Senhor, é ali que você vai encontrar a solução. O rei poderia falar com um e com outro, mas o que ele faz? Quando ele viu aquelas cartas, a Bíblia diz que ele subiu ao templo.
E quando ele subiu no templo, a Bíblia diz que ele pegou aquelas cartas, e a Bíblia diz que ele estendeu aquelas cartas diante de Deus. Ele pegou aquelas cartas uma a uma, e ali estavam todas escritas ameaças. E a Bíblia diz que ele começou a apresentar diante de Deus, com os seus joelhos no chão, rosto em terra. Ele pega aquelas cartas e diz: aqui está, Senhor. Tu estás vendo, tu tens olhos, tu estás vendo. Eu sei que tu, Senhor, habita entre os querubins. Eu sei que tu mesmo é o Deus que fizeste os céus e a terra. Deus, inclina os teus ouvidos e ouve a minha oração. Abre os teus olhos e vê o que Senaqueribe está falando. Ele não só está me difamando, mas ele está difamando a ti, Senhor. Ele está dizendo que tu não é Deus. Ele está dizendo que ninguém pode livrar Judá, o nosso reino, das suas mãos. Ele está dizendo que tu não é Deus. E ele pega aquelas cartas, e a Bíblia diz, ele estendeu aquelas cartas e começou a orar. Todo dia você recebe algum tipo de carta. Todo dia você recebe algum tipo de notícia querendo destruir você. Todo dia você recebe palavras negativas. Todo dia você recebe palavras que vêm querer te desanimar. Todo dia vem notícias. Muitas vezes da própria família, muitas vezes da própria casa, muitas vezes de vizinho, muitas vezes daqui, da colar, ou no serviço. Notícias contra você, contra a tua fé, contra a igreja, contra o teu Deus. E o que fazer nessa hora? Faça como o rei Ezequias. Ele foi ao templo e derramou a sua alma perante o Senhor. E quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. E quem busca, encontra. Ele sabia que Judá não tinha exército para enfrentar o rei Senaqueribe, mas ele sabia quem era seu Deus. Você, quem sabe, não tem as respostas e as soluções para os problemas que surgiram nesse ano e quem sabe vão surgir no próximo ano, mas você tem um Deus que criou os céus e a terra, e seus olhos não estão tapados. Os seus olhos estão abertos. O nosso Deus não dorme. E o rei, em vez de procurar socorro em aqui e acolá, ele disse, não, eu sei aonde eu vou subir ao templo, em nome de Jesus. Não tire da agenda a igreja, não tire da tua agenda 2025, no meio de lutas e provas que poderão surgir, não tire a igreja da sua agenda, mas no meio dos problemas, corra para a igreja, porque aqui sempre haverá uma palavra de Deus ao seu coração. E ele começou a orar. E ele começou a falar com Deus. E o que me encanta, pastor Lediel, é que ele estava ali orando e dizendo, eu preciso de solução. E ele lembra de um profeta. Ele lembra de um amigo. E a Bíblia Sagrada diz ali em Crônicas, que ele vai a Isaías. E agora, a Bíblia diz que ele e Isaías começam a orar. Aí ali está a palavra de Deus, dizendo, porém o rei Ezequias, em 2 Crônicas 32 e 20, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós,
oraram por causa disso e clamaram ao céu. Meus irmãos, tem momento que a luta é tão grande que você até precisa de alguém para ajudar na oração. Mas ei, escute-me aqui. Cuidado com quem você convida para orar junto com você. O que é isso, pastor? Cuidado. Não é qualquer pessoa, porque muitas vezes você vai convidar alguém e esse alguém vai desanimar você. Alguém vai dizer, é impossível, não tem como. Você está fazendo uma oração que é impossível. Mas o rei, ele sabia que ele precisava convidar alguém que tinha a mesma fé. Em nome de Jesus, em primeiro lugar eu quero dizer, não despreze o valor da oração e não brinque com quem tem vida de oração. Nós vemos que agora o rei, ele ora e ele chama Isaías. E a Bíblia é a Bíblia que está dizendo, e eles começaram a orar. E quando o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram e começaram a falar com Deus tudo aquilo que Senaqueribe escreveu naquelas cartas. E quando eles terminaram de orar, Deus enviou um anjo, e matou 185.000 soldados naquela noite. E a vitória veio ajudar. Tudo isso porque teve um rei que clamou ao Senhor. Teve um rei que acreditava na oração. Porque tem crente que não crê mais na oração. Até ora, mas não crê na sua oração. E nada acontece. Em nome de Jesus, irmãos, você precisa acreditar na tua oração. A batalha era intensa, que o rei Ezequias orou e suplicou a Deus, mas chamou Isaías para ajudá-lo. O que me chama a atenção é que ele, diante daqueles insultos, ele não procurou trazer mesmo os insultos ou provocar mais ainda o rei Senaqueribe. Não, ele vai diante de Deus e ele agora chama Isaías para junto orarem. Nos momentos de intensas batalhas, irmãos, nos momentos de intensa gravidade, saiba quem você vai levar para orar junto com você. Tem pessoas que chamam qualquer um, ou alguém que se diz profeta, ou pessoa de Deus. Ei, não sou contra profeta, pelo contrário, a Bíblia diz que temos que ouvir os profetas, mas cuidado, porque a Bíblia diz, se o profeta falar e não acontecer, não foi Deus que falou. Dê uma averiguada profunda, quem está ao teu lado, quem está ajudando a tua fé. Se esse que você anda, ele faz você ser mais crente, mais fervoroso, mais temente a Deus, continue andando com ele. Mas se esse que está ao teu lado faz você perder a fé, faz você deixar de orar, faz você deixar de dizimar, de ofertar a obra missionária, sai de perto dele, porque ele vai te levar para o inferno, porque ele já está caminhando para o inferno. Meus queridos irmãos, me encanta o que o rei Ezequias fez. Ele chama Isaías, o profeta de Deus. A confiança em Deus através da oração era a arma poderosa, não só do rei Ezequias, mas era a arma poderosa também do profeta Isaías. Esteja do lado de quem usa essa arma, a oração. A oração. O momento desse rei
e desse profeta já passara muito tempo. Agora é o seu momento. Se você não orar, nada vai acontecer. E 2025 vai ser igual ou pior do que esse ano. Mas se você orar, ainda que as coisas sejam piores, mas para você vai ser melhor, porque você vai estar mais perto de Deus. Sabemos que há momentos na vida que nós enfrentamos, momentos difíceis, de serem suportados, momentos complicados, momentos que dá vontade de chorar, de voltar atrás, de parar, de dar lugar ao desânimo. Mas você já pisou no Santo dos Santos, você já conhece a fé em Cristo, você já tem experiência com Deus, você não pode voltar para trás. Não temos tempo para ficar entre dois pensamentos. Jesus está voltando. Aleluia. Muitos que começaram este ano conosco não estão mais conosco. Alguns estão na glória, outros não sabemos. E outros que estão ainda vivos, quem sabe voltar atrás. Mas quem pisou no santo, no lugar santo? Eu não entendo, pastor Peter. Eu disse isso domingo, eu não consigo entender na minha mente. Eu sei que é uma ação diabólica, mas uma pessoa crente, batizada com o Espírito Santo, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que sentiu a glória preciosa dos céus, dá as costas para Deus. Ele até pode falhar, até pode pecar, mas tem que ter temor a Deus, e se arrepender, e voltar. Mas a pessoa vai se atolando. Uma pessoa que já esteve no Santo dos Santos. Meu querido irmão, você precisa entender que você precisa de oração. Muitas vezes, quem sabe, você até falou para si mesmo: não adianta, todo ano é a mesma coisa, não tem mais jeito. Quantas vezes você, quem sabe, até disse: eu vou partir para outra coisa. Mas eu quero desafiar você nesta noite, nesses últimos minutos de 2024. Em nome de Jesus, ouse a orar. Ore, volte a orar, tenha uma vida de intimidade com Deus. A história que Deus tem para a tua vida não acabou ainda. Quem sabe está começando. A jornada está toda pela frente. Você precisa ser um fazedor de diferença, mas para você fazer a diferença, tem que ter oração na tua vida. O inimigo sempre vai procurar nos deixar inerte, sem poder de reação, tentando nos desestabilizar, nos desanimar, mas não tem como ele derrubar quem está de joelhos orando. Por isso que o diabo não tem medo de pastor, de pregador, de cantor famoso, de gente famosa. Não, ele não tem medo. Mas quando ele vê alguém de joelhos dobrados, não tem como ele derrubar. Quando ele vê alguém com o rosto no chão, como vai derrubar? A pessoa está com o coração quebrantado diante de Deus. A isso os céus estão olhando. E os céus estavam olhando para o rei Ezequias. E agora Deus usa o profeta Isaías e diz: rei, a tua oração foi ouvida. Não só ouvida, como nesta noite a vitória vem. E naquela noite, 185 mil soldados foram mortos de uma só vez por um anjo. Mas eu tenho uma notícia melhor para você. Um anjo tem poder para fazer esse estrago. Um anjo tem poder para fazer tudo isso.
Mas em nome de Jesus, eu quero que você faça como Moisés. É muito bom ter anjo conosco, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. É muito bom ter anjo conosco, mas não se conforme com o anjo. Você tem que sentir a presença de Deus. Moisés, Deus disse: Moisés, pode ir, vai adiante. Moisés disse: olha, eu até vou, mas eu preciso saber quem vai comigo. Não, eu não vou, eu vou mandar um anjo, porque esse povo é muito altivo de coração, esse povo tem me aborrecido. Moisés disse: olha, Deus, isso ele falou com toda humildade. Ele disse: se a tua presença não for comigo, eu não dou nenhum passo. Mas um anjo, irmãos, o anjo matou 185 mil soldados. Aqui está o nosso problema, que nós se contentamos com o anjo. É muito bom ter anjo, que acampa ao nosso redor, que nos livra dos perigos do mal. Tudo isso é muito bom, mas você não pode ficar sem a presença de Deus. Moisés disse: eu só vou adiante se a tua presença for comigo. É a presença de Deus. E eu volto a dizer, irmãos, você precisa de oração. E há momentos na batalha de oração que nós sabemos que a luta é tão grande, o problema é tão agudo, é tão difícil, está tão complicado, que você precisa de alguém para te ajudar, sim. Mas, repito, cuidado com quem está contigo. Pastor, mas aonde você tem base bíblica? Jesus chegou na casa de uma menina que estava morta. Estava todos os apóstolos, tudo lá. Ele só fica todos aí, só vem você, Pedro, você, João, você, Tiago. Entra comigo. Entre os discípulos tinha um que era bem chegado, João. Depois tinha mais dois, Pedro e Tiago. Tem momentos que não é todos, tem momentos que você tem que saber quem é que vai estar ao teu lado, porque senão, em vez de a tua fé aumentar, você vai ficar ouvindo a oração dele, e a oração dele é uma oração de desânimo, e aquilo vai influenciar você. Em nome de Jesus, irmãos, você precisa ter alguém animado ao teu lado, alguém que ore. Ouse orar. Irmãos, o tempo de Ezequias, o tempo de Isaías já passou, e eles aproveitaram a oportunidade orando, e agora chegou o nosso tempo, e nós precisamos orar, se queremos ver a mão de Deus agir, se queremos ver os milagres acontecer, nós precisamos de oração, em nome de Jesus. Meu querido irmão, não desista, posicione-se, ore, ouse a orar, não abra mão de uma vida de oração. Creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Tem coisas que o teu agir, que o teu falar, que as tuas amarguras ou revoltas não vai resolver nada. Mas se você dobrar o joelho em humildade, reconhecendo as tuas faltas e falhas, buscar ao Senhor entre lágrimas de arrependimento e reconhecendo que Deus é o Criador dos céus e da terra, o mar vai se abrir e você vai passar. Não tem como parar alguém que ora. Não tem como parar alguém que busca o Senhor.
Deixa Deus te usar. E para isso eu quero dizer: corra para o teu a sós com Deus, para o teu lugar de oração, corra para o templo, corra para a presença do Deus Todo-Poderoso, derrame a tua alma e maravilhas vão acontecer. 2025, que está chegando, será um ano para marcar a tua história, será um ano para marcar a tua vida. Não é palavras de efeito. Se você orar, vai acontecer alguma coisa. Se você orar, coisas perdidas, que você não tinha mais esperança, você vai ver voltar a tua mão e milagres acontecer. A igreja coloca-se em pé nesse momento. Nesse novo ano 2025, eu, como pastor dessa igreja, não só profetizo, como falo com toda a segurança da palavra de Deus. 2025 será um ano para marcar a tua história, se você ousar orar um pouco mais. Ouse orar um pouco mais, e a chave vai virar, e as portas que estão fechadas vão se abrir, vão se abrir. Ouse orar um pouco mais, e você vai começar a falar em outras línguas. Ouse orar um pouco mais, e as tuas mãos serão mãos abençoadoras para colocar sobre pessoas doentes e elas serem curadas. Ouse orar um pouco mais, e coisas extraordinárias vão acontecer em você, através de você e com você. Ouse orar. Faça como Ezequias. Corra para o templo orar. Coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado. Querido Deus, como pastor dessa igreja, como teu filho, eu creio no poder da oração. Eu me encanto com o rei Ezequias, que no meio de todas as ameaças, no meio de todas as provas, no meio de todas as difamações e calúnias, no meio de ameaça de destruir Jerusalém, ele corre para a tua presença e lê aquelas cartas ameaçadoras diante de ti, ó Deus. Ele chama o profeta Isaías para orar com ele, e os dois começam a clamar, e a oração chegou até os céus, e tu respondeste, aniquilando o exército inimigo. Deus, tu não mudaste, tu és o mesmo que desse vitória ao rei Ezequias, tu és o mesmo que aniquilaste aquele exército, e nós estamos reunidos, clamando e suplicando a ti, ó Deus de Israel, Deus criador dos céus e da terra. Estamos a poucos minutos para adentrar no novo ano, não sabemos o que espera, mas a nossa vida
está nas tuas mãos. Colocamos tudo diante de ti, Senhor. Tu és o socorro bem presente. Ensina-nos a orar como disse um discípulo a ti, Jesus. Deus, ensina-nos a termos companheiros fiéis de oração. Ensina-nos a termos o Isaías como Ezequias teve. Deus, ensina-nos a ter companheiros que nos ajudem na nossa fé, que nos leve a ser mais crente. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Canta conosco. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Oh, mais forte, entra na galeria, eu quero ouvir aqui embaixo. Falar com Deus. Oh, tá bonito, mais alto ainda. Satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Irmãos, a igreja está lotada, mais forte. Abra a alma ao Criador, sentir sinta que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. Grande é o nosso Deus. O seu amor grande é o nosso Deus. Não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida forças pra viver. Oh, fale com Deus, isso vai dar sentido à tua vida. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Oh, aleluia. E em seu perdão, essa última estrofe outra vez. Encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. É isso que eu preciso, irmãos. É isso que você precisa. Pois Ele é falar com Deus. Fale com Deus. De poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida forças pra. Oh, para terminar, bem forte. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, e em seu perdão encontro paz.
mas quem faz o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Não há limite no amor de Deus, não há limite na misericórdia de Deus, e não há limite para quem ora na presença de Deus. Não há limite naquilo que Deus pode fazer através da oração. Não há limite. Não coloque limites naquilo que Deus pode fazer. Então não despreze a oração e não despreze quem ora. Não despreze quem ora, mas ouse orar e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, o que vai acontecer com você. Eu quero conclamar esta igreja para nós passarmos desse ano para o próximo ousando orar um pouco mais, falando com Deus em gratidão. É claro que agora, irmãos, não é aquele momento de você ficar pedindo muita coisa, mas é pedindo a misericórdia do Senhor, para que Ele possa ter misericórdia de você. Rapidamente dê uma olhada no que aconteceu neste ano e peça perdão ao Senhor. E diga, não faça tantas promessas, mas peça a ajuda do Espírito Santo para você ousar orar um pouco mais. Apenas isso. E as coisas vão acontecendo normalmente, naturalmente. Naturalmente vai acontecer coisas tremendas se você orar um pouco mais. Então eu vou pedir à igreja, se você puder dobrar o joelho, faça. Se você não puder, sentado mesmo, mas eu quero que você ore. Ore com gratidão. Aleluia. Entra no novo ano orando, louvando, buscando ao Senhor. Os pastores que estão aqui, os obreiros, que puder passando pelos corredores orando também, se você quiser, faça isso. Mas se quiser orar com a tua família, pode fazer. Eu quero que você ore. Ore. Oh, falar com Deus é o que eu preciso. Falar com Deus é necessário. Aleluia. Ore. Busque a presença do Deus Todo-Poderoso. Orar faz bem à alma. Orar faz bem ao coração. Orar faz bem e vai dar sentido à tua vida. Orar faz sentido e dá sentido à tua vida. Ouse orar. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai louvando. Eu quero que você louve a Deus. Se você tem línguas, pode falar em línguas estranhas. Se você tem, ou seja, línguas estranhas, você é batizado com o Espírito Santo, glorifique a Deus também em línguas estranhas. Vai glorificando. A oração é a força que move a igreja. A igreja é movida pela oração. A oração vai mover a sua alma, vai mover o seu coração. A oração vai mover a sua família. A oração vai trazer paz ao seu coração. A oração vai trazer intimidade de você com Deus. A oração vai fortalecer a tua fé. A oração vai trazer resultados poderosos na tua vida espiritual, física, material. A oração é a solução. A oração vai destravar muita coisa que está travada. A oração, ore, ore, ouse orar. Vai falando com Deus, vai falando com Deus, vai falando com Deus, vai falando com Deus.
Oh, aleluia! Coloque-se em pé, meus irmãos. Abençoado 2025. Estamos em mais um ano. Oh, aleluia! Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Meus queridos, escuta aqui o que vai acontecer agora. Escuta aqui. Eu vou dar 5 a 7 minutos para você cumprimentar quem você deseja cumprimentar. Tá? Enquanto eles vão tocando aqui, cantando, depois nós temos a Santa Ceia, mas tem uma coisa que eu quero fazer antes ainda. Ninguém saia, ninguém saia, tem a Santa Ceia ainda. Mas agora você cumprimenta seu irmão, seu parente, seu vizinho. Aleluia. Pode cantar aí. Aleluia. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
Falar com Deus é um privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Aleluia. Dê a mão para quem está ao seu lado. Feche os corredores. Feche os corredores. Feche os corredores e levante as suas mãos. Vem aqui, os pastores aqui. Vem cá, os pastores. Dê a mão aqui. Aleluia. Levantou a mão e vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos por mais um ano que tu nos concede adentrar. Estamos dando os primeiros passos, ou estamos adentrando nos primeiros minutos desse ano 2025. Deus, nós colocamos todos os dias de 2025 nas tuas mãos. Deus, todas as cartas de afrontas, todas as ameaças contra a igreja, todas as inverdades e todas as fake news contra o teu povo, nós só temos uma súplica a ti, Senhor. Não queremos ficar debatendo aqui e acolá, mas subimos à tua presença ao templo para orar. Ensina-nos a orar nesse ano mais do que outros e outros anos. Ensina-nos a ter uma vida de oração, porque nós sabemos que a oração teve um valor imensurável, incalculável no Velho Testamento, no Novo Testamento, na igreja do primeiro século, e também a oração não perdeu valor. Ela tem a mesma essência. Tu és o mesmo, e na tua soberania tu resolveste agir diante da oração do povo. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Espírito Santo, coloque essa sede no nosso coração por orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a passar mais momentos diante de Ti, na Tua presença. Deus, ensina-nos a orar. Espírito Santo, incendeia nossos corações para que possamos orar, e sabemos que muitos resultados positivos, muitas coisas serão destrancadas e destravadas no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Muita coisa serão resolvida através da oração. Então, Senhor, aqui está a Deblu, a tua família, e nós estamos orando, dizendo: vamos continuar confiando em Ti, Senhor. Ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Te agradecemos por mais este ano que Tu estás nos concedendo. Deus, todos os dias estão pela frente, mas nós estamos adentrando com cabeça levantada, com humildade sim, mas cabeça levantada, confiando em Ti, que és o Senhor absoluto da nossa vida. Gratidão por mais um ano, em nome de Jesus, amém. Oh, aleluia! Antes de dar uma santa ceia, pegue teu celular.
Pega o teu celular. Eu costumo dizer que o nosso problema é que nós ficamos mais tempo com o celular na mão do que com o joelho no chão, né? Mas agora estou dizendo, pega o seu celular. Tem uma lanterna aí? Acenda a lanterna aí. Acenda a lanterna. Apague as luzes, que eu tenho uma mensagem com as luzes apagadas e o celular aceso. Apague na galeria também, lá também. Quem tem? Aqui. Faça assim, irmãos. Eu quero dizer para você que assim como o teu celular está aceso, vire para trás, você aqui na frente, vire para trás, dê uma olhada lá atrás, na galeria, dê uma olhada lá em cima também. Olha, mas deixa o seu celular como estava, virado para frente aqui. O pessoal vê. Agora vire para mim aqui, eu tenho uma mensagem para você. Assim como essa luz está acesa, o Mestre Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Como você está vendo esses pontos de luz, esses pontos de luzes representam uma vida, mas não representa só uma vida. Eu quero crer que representa uma vida que está orando. Vós sois a luz do mundo. Eu sei que a luz desse celular pode se apagar com um toque meu, ou pode se apagar sem a bateria, se não tiver bateria. Mas não tem demônio, não tem luta, não tem prova que vai apagar essa luz da oração. Não tem demônios, não tem inferno que vai apagar essa luz da tua vida. Foi o Mestre que disse: vós sois a luz do mundo. Faça assim, você é a luz do mundo. Faça assim. Olha, essa luz está brilhando, mas eu não quero que brilhe somente aqui na igreja. Eu quero que brilhe lá no seu bairro, que brilhe lá na sua rua, que brilhe nesta cidade, que brilhe da onde você veio. Ah, você é a luz do mundo, você precisa brilhar. Não deixe essa luz apagar. Essa luz vai apagar se você não orar. Se você não orar, essa luz vai apagar. Mas você vai orar. Oh, agora faça, eu quero que você faça aturação, ainda erguendo o celular. Com a luz assim, bem forte, vai orando. Eu quero que você ore. Faça uma oração e depois vamos cantar um louvor assim. Está bonito, irmão. Está lindo de ver isso aqui, viu? Depois você vai ver. Aleluia. Faça uma oração aí. Pastor Lediel, que é o vice-presidente da igreja, está orando. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Tu conhece cada um dos corações, e nesse ato profético proposto pelo nosso presidente, nós estamos aqui simbolizando, Senhor, a luz do Teu Espírito em nós, e nós queremos que irradie aonde nós estivermos, Senhor. Acenda a Tua luz em nós, durante todos os dias de 2025, seja no trabalho, em casa, na rua, na vizinhança, na escola, na faculdade, aonde formos e no que fizermos, que a Tua luz esteja conosco. E neste ato nós estamos aqui dizendo: Senhor, tens liberdade de nos usar. Queremos ser o farol para esse mundo, queremos ser luz em meio às trevas.
Conta conosco, Senhor, e aqueça o nosso coração, para que através da oração venhamos receber sempre a energia necessária, o poder necessário, para que a nossa luz jamais venha apagar. Somos a luz e vamos deixar brilhar a luz do Espírito Santo em nós.